Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Amém. Glória a Deus. Amados, talvez uma palavra mais indicada, mas que deve ser mais refletida para uma mãe, hoje, comemorado o Dia das Mães, seja essa palavra. Porque quantas vezes a mãe, que ama seus filhos, que luta pelos seus filhos, se sente completamente impotente diante de algumas situações que elas presenciam. Às vezes aquele filho vai para droga, vai para perdição, aquele filho está no caminho totalmente errado, diferente até mesmo do que ela ensinou. Ou talvez ela possa ter falhado também na sua mocidade, mas uma mãe que realmente ama o filho, ela sempre deseja o melhor para ele. Quantas vezes a mãe, o pai, mas falo da mãe de uma forma específica por hoje, ter comemorado o Dia das Mães, se sente impotente. Fala, aconselha, ora, parece que nada acontece, não é mesmo? E aquela mãe muitas vezes entra em desespero. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, aqui nessa viagem para a Ásia. Ele estava ali. Paulo não dá detalhes sobre o que aconteceu com eles, as aflições, mas fala que eles sofreram muitas aflições nessa viagem missionária. Fala que eles passaram tanta tribulação que eles chegaram a se desesperar da própria vida. Eles falam que de modo tal que até da vida desesperamos. Já não havia esperança, eles achavam assim, nós vamos morrer. No versículo número 9 fala, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Depois ele completa, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, então muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por situações tão difíceis, tão terríveis, que a gente não tem solução. Que a gente olha para a gente mesmo, não tem solução em nós mesmos. Por mais que a gente tente, a força do nosso braço não alcança. E muitas vezes a gente fica desesperado mesmo, como o apóstolo ficou aqui. E por quê? Porque Deus, Ele é soberano, Ele é grande. E muitas vezes Ele permite essa situação até mesmo para que a gente possa aprender a confiar nele. É isso que a gente precisa, aprender a confiar no Senhor, Paulo escreveu que ele e seus companheiros sentiram que iriam morrer, perceberam que não podia fazer nada para mudar a sentença de morte que estava sobre ele. Mas eles tiveram simplesmente que fazer uma coisa, qual? Confiar em Deus. Confiar em Deus. A vida parece difícil e é difícil muitas e muitas vezes, Mas quando nós aprendemos a confiar em Deus e a depender dele, nós começamos a parar de olhar para a nossa própria força. Ou a gente olha e percebe que somos impotentes mesmo, E paramos de confiar nas nossas habilidades, E passamos, então, a nos voltar para Deus. E o ser humano tem essa mania, Enquanto ele tem condição de resolver, enquanto ele tem condição de fazer, ele faz e nem consulta Deus. E a maioria das vezes só vai consultar o Senhor quando está em situações mesmo que não dá conta de resolver. Não consegue. Aí volta para Deus. E o Senhor quer que a gente aprenda a depender dele nas mínimas coisas, a confiar nele todos os dias e em todas as coisas. E é assim que a gente vai aprendendo, no deserto, porque nós somos assim, Nossa tendência é de ficar independente de Deus. Aí ele coloca no deserto, deixa você passar pelo deserto. Aí ele fala, e agora? Como é que você vai fazer? Sem mim, nada podeis fazer. E nós temos essa necessidade de aprender, Aprender. Ter uma atitude de dependência total do Senhor, ao invés de depender de nós mesmos e de nossas forças. Aprenda a confiar em Deus diariamente. E você que é mãe, principalmente, você não dá conta muitas vezes de ajudar o seu filho. Você não dá conta muitas vezes de tirá-lo do abismo. Você não dá conta muitas vezes nem mesmo de levá-lo para Deus. Você não consegue tantas coisas e você se sente impotente, você se sente triste, às vezes até desesperada diante de algumas situações. Mas o Senhor te convida a confiar nele,
e saber que Ele pode tudo aquilo que você não pode, que Ele dá conta de tudo aquilo que você não dá conta e que só Ele tem o poder de transformar, de mudar. E só o Espírito Santo também tem o poder de convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então nós só temos uma saída: entregar tudo para Deus, entregar e confiar nele. Se você fizer isso, com certeza Ele vai agir e você vai descansar nele. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você, principalmente que é mãe. Eu te desejo um feliz Dia das Mães. Deus abençoe sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.